Então, boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Carolina, eu sou a psicóloga do Núcleo de Apoio. E hoje a gente vai conversar com vocês sobre o livro, né, que se chama Elegância do Ouriço. Está conosco a Pamela, que é a nossa estagiária de Psicologia da Educação, e a Vanise, que é intérprete de línguas. Eu vou pedir, então, para a Pamela se apresentar, e depois a gente começa, então, a conversar com você sobre o livro. Então, eu sou estudante de psicologia e estou estagiando na área de educação no NAP. Então, pessoal, hoje, né, a gente dentro desse, né, contexto que a gente vem conversando com vocês, que é o NAP, né, na parada cultural, que é essa ideia desse momento das férias, que a gente trazendo algumas opções para vocês também aproveitarem nas férias. Então, a gente, né, por sugestão da Pamela, a gente decidiu conversar com vocês sobre o livro, então, A Elegância do Ouriço. Esse livro, ele foi escrito pela Muriel Barberi, acho que é assim que se, né, pronuncia o nome dela. Ele foi, então, traduzido e divulgado no Brasil pela editora Companhia das Letras em 2008. E ele, na França, né, ele foi, então, originalmente escrito em francês, né, e na França, quando ele foi publicado, ele teve 850 mil exemplares, né, na época vendidos, e foi um sucesso de vendas nesse sentido. E ele foi indicado também para um prêmio literário, Impact de Dublin, que é o nome desse prêmio, né. Ele foi também, em 2009, adaptado para o cinema, né, sob o título do filme Porco Espinho, e que eu acho que ele é um filme também pouco conhecido, e aí ele se tornou, na verdade, uma comédia romântica, né, nesse sentido. E o livro, ele, né, em resumo, que depois a gente vai explorando com vocês, né, o que ele traz, ele vai contar, né, na perspectiva de duas personagens principais, que é a Renée e a Paloma, como o que se passa dentro de um prédio que está situado num bairro burguês, né, de Paris, né, então, dentro da perspectiva de como elas enxergam essas duas personagens, né, e a riqueza dele é que ele vai tanto trazendo situações bastante cômicas, quanto reflexões muito, eu acho que, até me faltou a palavra, mas acho que reflexões profundas sobre a vida, né, nesse sentido, e que a gente, ao mesmo tempo que ri, acho que a gente se impacta com o que as personagens vão trazendo em termos de reflexões para o livro, né. E tem uma riqueza de personagens, porque elas vão descrevendo as características desses personagens que são os moradores desse prédio em que, na verdade, o livro se passa praticamente todo ele dentro, né, desse prédio que se situa nesse bairro, então, da França, né. Pamela, te convido agora a contar um pouco dentro da tua perspectiva. Eu vou mostrar a capa do livro, Ai, sim, o pessoal é pode linda ver também, né. também. O meu tá cheio de marcações, então eu vou falar um pouquinho da Paloma, né, como a gente combinou. A Paloma, então, ela é uma jovem de 12 para 13 anos, né, poderia ser descrita como uma jovem muito introspectiva, assim, e que como quase todo adolescente se sente meio sem lugar, né, e daí ela tá nessa busca desse lugar, questiona muito a família, a sociedade, a posição dela também, né, dentro da sociedade, porque o livro também faz uma crítica social, ainda que com recursos do humor, né? Então, e aí ela está nessa busca por um lugar, né? Porque ela se sente sem lugar e ao mesmo tempo se perguntando muito sobre o sentido da vida, né? E o sentido da própria vida, né? E aí para isso ela começa então a escrever, né? Duas produções assim. Um é um diário que ela chama de
Diário do Movimento do Mundo, e outros são Pensamentos Profundos. E aí o livro inteiro ele vai ser organizado em capítulos muito curtos, assim, nas vozes dessas duas personagens, né, a Ana e a Paloma e a Renê. E então acho que isso também facilita bastante a leitura, né? E a diagramação que foi feita, ela também organiza para a gente só de olhar saber de quem é que aquele capítulo, né? Quem tá, os pensamentos de quem ou a visão de quem que está sendo posta ali. Né? Eu acho que a Paloma traz questionamentos muito existencialistas, assim, né? Que nem tu falou, Ana, sobre traz muito do humor, mas também traz muitas reflexões, e ela faz esse movimento, assim, e todo o livro ele vai se passando um movimento buscando recurso na arte, na cultura, para apoiar essas reflexões, né, e daí, então isso vai se desdobrando. Eu acho que eu vou deixar tu falar um pouquinho da Renê, para a gente poder... Tá bem, tá bem. Então, a Renê é a outra protagonista, né, do livro, e ela, então, é uma senhora de 54 anos, ela é a concierge do prédio, e eu até acho que é importante que seria, então, a zeladora, né, mas acho importante a gente conservar a palavra concierge, depois a gente explica um pouquinho o porquê, né, que usar essa expressão, né, porque usar essa expressão concierge, né, e ela se descreve desse jeito, né, que ela é uma viúva baixinha, feia, gordinha, tenho calos nos pés, e em certas manhãs, né, autoincômodas, tenho um hálito de mamute. Não estudei, sempre fui pobre, discreta e insignificante, né. Então, e aí logo no início do livro, ela deixa bem claro que ela é uma pessoa muito culta, embora ela traga esse paradoxo dela, né, que ela se descreve como não tem estudado, ela deixa bem claro logo no início do livro quanto ela é culta, né, e o quanto ela tem um grande apreço pelas artes, e ela né, ela estuda, né, ela é boa na leitura, assim, ela sabe muito sobre livros, sobre filmes, sobre música também, né, mas ela procura ser praticamente, e se mantém, né, e ela usa isso também, essa expressão no livro, assim, que ela procura ser praticamente insignificante para os moradores do prédio, né, e tenta manter essa posição também social, que vai mantendo sempre essa crítica social no livro, assim, né, dessa separação, né, dessa posição social, né, dos moradores entre ela. Então, ela procura sempre deixar uma TV ligada em programas que são de terceira categoria, como ela mesma refere no livro, bem alto, para que os moradores também entendam que aquilo ali que ela consome, e que, na verdade, ela se esconde num quarto no fundo né, desse apartamento na casa dela, para, então, ler os livros e consumir arte, né, de qualidade, né. E aí ela até, né, tem um trechinho ali também que ela vai dizer que ela vivo sozinha com meu gato, né, e ele e eu não fazemos nenhum esforço para interagir com o restante dos moradores do prédio, né, e aí, então, aí é esse cenário que se cria, então, com essas duas protagonistas, né, que vão fazer hora uma vai estar contando, né, sobre como elas vivem, como elas se percebem, e como elas percebem também esses moradores, né, desse prédio. E aí tem, eu acho que essa analogia que a própria autora faz com o ouriço, né, que as duas têm esse por fora e por dentro, né, e o ouriço, eu não sei se vocês sabem, ele é um bichinho, o ouriço terrestre, né, ele é um bichinho que ele tem espinhos de 2 a 3 centímetros, né, e quando ele se sente ameaçado, ele vira uma bolinha, né, e então protege as suas partes, né,
que são as que não têm espinhos, que seriam então só o fuço, as patinhas e a barriga, no caso, e aí ele vira uma bolinha e protege essas partes, né? E aí espinharia, então, né, aquele ser que viria ameaçá-lo, né, ou aquilo que ameaçaria. Nesse sentido, a René, ela se mostra, né, como um ouriço, porque para fora, né, ela se mostra cheia de espinhos, como sem cultura, né, e por dentro ela é muito delicada, culta, né, então, e por um outro lado, também a Paloma também tem esse duplo, né, tem essa sua parte espinhenta, que ela também ela tem momentos que ela se esconde, né, e se afasta do povo, né, da sua família, assim, né. Ela diz em algum momento que ela se refugia, né, naquilo que ela gosta, enfim, que eu acho que tem a ver com a sensibilidade que ela mostra desde o início também, né, porque, que nem a gente estava falando, ela traz reflexões muito, muito profundas para o desenvolvimento, assim, dela, né, e ela começa todo o livro num movimento que ela vai organizando e elaborando ao longo do encontro que ela faz com a René e com outro personagem que vai surgir mais adiante no livro e que vai abrindo as perspectivas dela a respeito do outro, né, do outro como pessoas, como sujeitos, e vai, ao mesmo tempo, fazendo com que ela enxergue de uma maneira diferente o mundo, né, que até então, para ela, estava restrito àqueles personagens que ela tinha contato no dia a dia fechado na família ou na escola, né, que ela vai trazer também alguns colegas ao longo das descrições que ela faz. E isso vai se ampliando, né, que eu acho que também tem essa riqueza do livro sobre o encontro e o papel dos relacionamentos, né, na vida da gente, assim, né, de como eles trazem possibilidades, né, e aí tem uma parte que ela vai falar sobre enxergar, né, o olhar o outro, perceber o outro, para além de si mesmo, né, e do quanto isso faz diferença, né. Eu acho que eu vou ler um pedacinho aqui, Ana, dessa parte onde ela fala isso, né, que ela diz, nunca vemos além de nossas certezas, e mais grave ainda, chegamos ao encontro, apenas encontramos a nós mesmos, sem nos reconhecer nesses espelhos permanentes. Se nos dessemos conta, se tomássemos consciência do fato de que sempre olhamos apenas para nós mesmos no outro, que estamos sozinhos no deserto, enlouqueceríamos. E aí ela termina dizendo que ela pede, né, para o destino que me conceda a chance de ver além de mim mesma e encontrar alguém, né, que é uma das reflexões que eu mais destaco no livro, né? Já tá, isso ela faz no meio do livro já, e enquanto ela já está em contato com esse personagem que aparece, né, do metade para o fim, e que vai fazer uma mudança ali na rotina do prédio, né, e dos moradores. Tem dois momentos bem importantes no livro, que é esse momento em que a Pamela está trazendo, né, e em que um deles a René traz, né, que ela passa a existir a partir do momento, a gente vai trazer alguns trechos, mas a gente não vai contar, né, tudo para vocês, porque a ideia é que vocês se instiguem a ler, né, o livro. Eu tenho vontade de ler o livro, né, mas tem um momento em que a René traz em que ela se sente existindo a partir do momento em que ela escuta chamarem o nome dela, né, e depois nesse momento em que surge esse terceiro, que não chega a ser um protagonista, né, mas ele tem um papel super importante no livro, porque ele vê além daquilo que é mostrado, né, e aí também tem um trecho da René,
em que ela diz, assim, que juntando com, né, integrando com o que a Pamela está trazendo, que é como tiramos conclusões apressadas pela aparência, pela posição sobre a inteligência das criaturas, né? E aí uma das coisas que, né, e aí eu trago como questionamento para nós também, como a gente tem essa tendência a não ver além daquilo que a nossa percepção, né, se propõe a ver, né, e que os nossos preconceitos sobre as situações também não permitem que a gente possa ver, e é isso que a todo tempo o livro tá nos colocando sempre a pensar e a refletir, né, o que a gente enxerga além daquilo que é mostrado, e quando a gente para olhar além daquilo que é mostrado, a gente pode se surpreender e entrar em contato não só com a gente, mas com a essência, né, do outro também, né, e aí consequentemente também com a nossa essência, né, que às vezes também a gente não quer ver a nossa essência, ou o que está dentro da gente, por isso às vezes é difícil entrar em contato, né, com a essência do outro, né, que eu acho que são coisas importantes, e até essa questão de poder ver além, né, e até quando ela usa essa expressão de apressados, tem um outro trecho do livro que eu acho que é bem importante, que ela traz o quanto a gente se esquece do futuro e perde o presente, né, e aí também juntando com outro trechinho também rápido que ela diz, se tememos o amanhã é porque não sabemos construir o presente, né, o futuro serve para isso, para construir o presente, né, com verdadeiros projetos de pessoas vivas, assim. E aí, acho que uma das coisas que a gente pode pensar é que o quanto o futuro não é chegada, mas sim uma jornada, né, e que o futuro é hoje, não amanhã, né, porque hoje que a gente está construindo, e não falo de carreira, falo de relações, porque é exatamente isso que ela se propõe a pensar, né, e, e aí tem até uma pessoa né, que fala muito sobre isso, que é pare de correr, ande, né, aproveite a jornada, né. Eu não sei se eu posso seguir, Pamela, senão eu vou ficar falando. Pode E sim. aí eu me lembrei quando eu estava, né, lendo isso, eu tive a oportunidade acho que foi em 2019, se eu não me engano, porque com a história da pandemia eu me perdi um pouco com as datas, né. Mas eu tive a oportunidade de escutar o contado Caligares, que até faleceu faz um pouco mais, acho que faz um mês, talvez. E eu tive a oportunidade de escutar ele falando no Fronteiras do Pensamento, e uma das coisas que ele disse, que para a gente poder aproveitar a vida, a gente tem que estar atento, e que tem a ver com isso, né, de parar de correr e andar, e prestar atenção no hoje, né. E aí ele até usou essa expressão de que o quanto a gente é desatento, e a importância da gente poder estar atento, né, que para descobrir qual é o gosto do pão com manteiga, a gente tem que estar atento, e a gente não pode fazer isso, por exemplo, com um celular na mão, né, que a gente precisa estar fazendo isso, prestando atenção naquilo que a gente está fazendo. E aí até uma das coisas que quando eu estava conversando com a Pamela hoje, nesse mundo virtual, é tanta coisa para a gente ver, às vezes são tantas cabecinhas ou tantas bolinhas para a gente ver, que é o quanto a gente está atento e escutando o que a gente está escutando, ou o quanto a gente está olhando para aquilo que também está sendo visto na tela, né? Será que a gente sabe dizer qual é a cor do olho da pessoa que está conversando com a gente, né?
e porque também a gente está correndo e às vezes está até escutando uma pessoa que está falando ali, mas está fazendo outras coisas ao mesmo tempo, e aí não consegue parar para fazer aquilo que está se propondo a fazer naquele momento, né? Então, peguei emprestada essa fala do Caligares, que eu acho que é muito pertinente também, nesse sentido da gente poder se lembrar que o futuro é hoje, no sentido da gente construir as nossas relações e se desfazer de preconceitos para olhar, não através, né, mas olhar no olho, né, e... Isso que tu fala, Ana, me lembra primeiro essa questão da atenção, né, e que depois eu vou retomar ali um pouquinho com a questão da arte, que também atravessa o livro, e que em determinado ele mesmo traz, né, a Renée, acho que está pensando sobre a função da arte, né, e daí ela põe algumas perguntas e responde. Mas tu estava falando sobre o quanto a gente consegue estar atento, né. Tem um psicanalista que, ao descrever um outro autor, ele traz que a ausência, né, a definição de ausência seria quando a tua atenção não é confiável, né. Então, é isso, podemos estar presentes, né, no sentido de estarmos aqui, mas será que essa atenção é confiável, né? Será que estou, de fato, prestando atenção? Eu acho que é uma reflexão interessante, e aí eu acho que a arte tem um pouquinho disso, de trazer a gente para onde tem que estar a atenção, né? Sensibilizar, talvez, para alguma coisa que está passando, e que isso também contribui para construir uma vida que faça sentido, né? Que faça sentido para cada um. Então, que eu acho que vai bem de encontro com o que o Caligares reflete em muitos dos textos dele, das falas que ele deixou por aí. E aí a autora, ela escreve que a arte é a vida, né? Mas num outro ritmo, que é esse ritmo um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? Que faz dar uma reduzida, desacelerada e talvez prestar atenção. E aí ela pergunta para que serve a arte, né? O que faz a arte por nós? E daí diz, ela dá forma e torna visíveis nossas emoções. E ao fazê-lo, apõe o selo de eternidade presente em todas as obras, que por uma forma particular sabem encarnar a universalidade dos afetos humanos. Então, eu penso, tipo, tem aquela frase, né, que a arte salva, e eu acho que eu nem sei de quem é, mas que eu acho que é por aí, né, não importa se é música, se é cinema, se é literatura, que tipo de música é, mas de quanto ela ajuda a elaborar aquilo que a gente não consegue, né, que às vezes não consegue classificar, né, e daí, como ela diz aqui, encarnar a universalidade dos afetos humanos. Alguém já pensou sobre isso, alguém já escreveu sobre isso, alguém criou alguma coisa com isso, né, com esse sentimento. E até a família, a gente foi buscar na ciência, né, o que a ciência nos diz sobre a importância da arte em termos de neurociência, em termos de regulação emocional. Mas antes de trazer essas informações, complementando dentro até dessa fala e das contribuições do Caligares também, uma coisa que até quando eu tive essa oportunidade de escutá-lo, o tema na época do que ele veio falar era sobre o sentido da vida também, e ele fala sobre isso, assim, que o sentido da vida é simples, né, o sentido da vida é a própria vida concreta. Isso quer dizer que, e aí eu fiquei um pouco viajando nessa palavra que é o sentido e sentir, né, que sentido é a gente poder sentir o que está acontecendo naquele momento e não ter medo de poder sentir, e tem relação com isso, né,
a vida concreta é isso, é o que acontece com a gente, o que a gente faz com isso que a gente sente, e que é essa busca que a própria protagonista do livro faz, as duas protagonistas, né, uma evita sentir, né, e a outra busca sentir, mas não sabe o que fazer com aquilo que ela vai sentindo, né, e na verdade, quando vem esse terceiro personagem, então, que ele vai conseguindo, então, dar, dar conta disso, né, e até também usando um... Ai, pessoal, tá passando um avião aqui, desculpa. Não sei se, enfim, se todo mundo escutou, mas para nós, para quem está dentro, fica super alto, né? Então, uma das coisas que, até voltando um pouquinho no meu conhecimento prévio, né, tem um psicanalista que eu gosto e me identifico em alguma medida, que ele fala sobre, tem dois conceitos dele que eu não vou explicar aqui, mas eu vou só exemplificar, né, que um deles é o terror sem nome e a capacidade de reverie, né? Então, o terror sem nome é quando a gente tem uma angústia muito grande e não consegue entender isso, e então né, eu não sei o que está acontecendo comigo, e aí, por exemplo, uma não, que seria a Paloma, que ela fica tentando entender o que está acontecendo com ela, e ela se vê muito sem saída nesse sentido, então essa angústia que não tem nome, né, que seria esse terror, assim, e aí essa capacidade de reverie é quando vem, então, alguém que consegue, então vamos entender junto o que está acontecendo, e nomeia, então, essa situação, e aquilo passa a ter sentido, e aí se acalma essa angústia, né, que eu acho que isso é bem importante que o livro traz, e aí as coisas passam, a vida concreta, que é isso que o próprio Caligares, né, vai trazendo, que é essa vida simples que passa, então, a fazer sentido, né, mas sem grandes viagens, né, porque senão eu vou indo longe, 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 né, eu acho que, e aí o livro é lindo e permite que a gente vá viajando também nesse sentido, né, tem muita coisa aqui que eu acho que a gente poderia passar horas conversando sobre ele, mas acho que uma das essências dele, que foi o que a Pamela estava trazendo, é a importância da arte na nossa vida, né. E aí, Pamela, eu passo a bola para ti, senão eu fico aqui falando sozinha. Eu acho que o tempo inteiro, né, ela fica trazendo isso, e falando como isso dá nome para as coisas, e vai encontrando, principalmente a Renée, né, e depois a Paloma, e quando entra esse terceiro personagem na história toda, né, ele vai fazer isso também, trazendo como algo que pode sensibilizar para desorganizar algumas coisas que estão postas, né? Porque é a primeira vez que um morador muda do prédio, né? E aí entra um morador novo. Então, isso já gera uma desorganização para todo o prédio. E aí, não bastasse isso, ele vem com ele vem de outra cultura, com um outro senso estético, um outro tudo. E ele muda isso e também traz elementos que não são comuns para aquelas pessoas que estão ali, mas são comuns para Paloma e para Renée, né? Por causa dos interesses delas em relação a outras culturas, a outras formas de expressão. Então, e é muito interessante pensar sobre isso, né? Sobre como essa menina que se sentia tão sem lugar, né, naquele espaço, começa a encontrar um lugar a partir desse contato com coisas que, teoricamente, estariam longe do lugar dela, né, e eu acho que tem isso também de questionar o próprio lugar e usar a arte como recurso para apoiar esse questionamento, né, mesmo que
em alguma medida, eu não sei se elas encontram essas respostas, né? Eu acho que vai se desdobrando e talvez elas não encontrem e a resposta possa ser outra coisa, né? Que talvez nem seja uma resposta, seja mais um se dar conta de alguma coisa ali. Eu acho que isso, eu também fico viajando e daí fica vindo várias outras coisas enquanto eu tô falando, assim. Na verdade, eu até quando tu pergunta isso, né, não sei se elas encontram respostas, o livro inteiro tem vários capítulos que terminam com perguntas, né, e eu acredito que as perguntas são muito mais para o leitor do que e não acho que é para a gente tentar, né, assim, tentar dar respostas, né, acho que é para a gente também se questionar em algumas questões em relação àquelas perguntas que estão sendo feitas, e aí é exatamente aquilo que eu falava no início, acho que o livro, ao mesmo tempo que tu ri, tu fica impactado, às vezes, com algumas coisas, pensando, e tem que fechar o livro e, tá, vou pensar um pouco sobre isso, depois voltar. E até fazendo um parênteses aqui, quando a gente estava discutindo de como, que livro, enfim, o que a gente ia colocar naquele momento da live, enfim, com o que a gente ia trazer, quando a Pamela sugeriu o livro, eu não sabia sobre o que se tratava, mas eu gostei muito do nome, porque existe porque eu associei logo, quando ela falou a elegância do ouriço, eu pensei no ouriço, liguei rapidamente aí as minhas histórias pessoais, né, ao porco-espinho, e tem um trechinho, tem um trecho, né, do Schopenhauer, que ele fala que o porco-espinho, ele precisa de uma aproximação ótima, porque senão se ele chega muito perto, ele se espinha, ou se ele se afasta muito, ele passa frio, né? E depois até Freud vai usar esse trecho para poder falar sobre as relações humanas, né? Nesse sentido de que se a gente se aproxima, também as relações humanas, elas vão ter essa aproximação ótima, né? E, enfim, daí me encantei pelo título, e aí a gente começou, me debrucei no livro rapidamente, porque também não tínhamos muito tempo, né? Eu não tinha muito tempo para ler o livro. E aí, fechando parênteses, então, mas é um livro que nos põe a pensar, né? E acho que faz isso de um jeito, como tu falou, com humor, né, Ana? Porque para refletir de uma maneira que não é tão pesada, pelo menos eu não acho, apesar de ter momentos em que a gente fica muito sensibilizado, né? Eu fiquei, pelo menos. E vai se desdobrando de um jeito que tu não espera, né? Então eu acho que ele tem também essa suspensão, assim, de deixar o que vai acontecer, e daí tu fica querendo saber, e tu vai lendo, e como eu falei no início, os capítulos são curtos, então isso facilita, e eu vejo muitas qualidades, assim, no livro, né, principalmente a linguagem é acessível, eu acho, e desperta curiosidade também, porque vai trazendo referências que muitas vezes a gente não conhece, então algumas daí tu vai dizer, tá, vou pesquisar, vou dar uma olhada, outras tu passa, mas outras elas te estimulam porque tu quer saber o porquê que tá trazendo aquilo naquele momento, né? E parece que às vezes a única forma que a gente falou de compreender algo é pelo sentir, né? Não tem algo prático a ser feito. E em algum momento, mais pro fim do livro, é isso que vai acontecer com os personagens, né? Eles se dão conta que tem um momento que não tem nada para ser feito, além de sentir aquilo, de estar presente naquele momento, porque é isso que se tem, né? Não tem mais que isso. E aí, para mim, isso faz todo sentido com a arte, porque é isso que a gente faz, né? Tá presente naquele momento, seja escutando uma música ou apreciando algum filme, alguma coisa assim. É. E aí, até falando sobre isso, né, eu pensei nessa questão da regulação emocional, porque tem um momento em que a própria Paloma fala que ela se refugia na música,
né, para regular o dia dela, para regular o humor do dia dela, né. E isso é uma coisa que é sabida, e até fui procurar, então, algumas revisões em artigos para, enfim, trazer mais consistência na informação para vocês aqui. E tem várias revisões sobre isso, e tem uma que me chamou mais a atenção, que saiu na Trends in Cognitive Science, da McGill, que ela faz toda uma relação, inclusive, da música relacionada a nossa parte neuroquímica, então, né, de recompensa, motivação e prazer, estresse, excitação, imunidade e afiliação, né, e ela vai fazendo, então, toda essa relação, essa revisão, ela vai fazendo toda essa relação, então, dos nossos sistemas neuroquímicos também, né, onde que eles estão relacionados e quais são também os neurotransmissores relacionados a isso, né? Então, eles mostram aumento e diminuição de cortisol com, por exemplo, né, a dopamina também, né, serotonina, ocitocina, né, relacionado à música. E, por exemplo, eles mostram, então, aumento de recompensa, motivação e prazer, quando, né, a gente escuta determinados tipos de sons que são normalmente mais relacionados com músicas mais relaxantes, por exemplo, né, diminuição do estresse, aumento da imunidade também, e diminuição do estresse significa diminuição dos níveis de cortisol no organismo, né. E até hoje a gente decidiu, eu não sei se a gente entrou no timing certo, por entrar na nossa live com música, exatamente para poder estimular, né, vocês então, utilizar mais a música, né. Tem outros estudos também que mostram que, por exemplo, né, pacientes que estão indo para cirurgias que são mais invasivas, ou pacientes que estão com alguma situação em que vão ter algum tipo de, ou até em situações de cirurgia que envolvem, né, a manipulação dos dentes, agora me faltou a palavra, também a música tem um efeito regulador da própria ansiedade e diminuição do cortisol também, né. Uma outra meta-análise também mostra que a música tem uma importância na evocação, então, das emoções nesse sentido, e também uma importância no papel do hipocampo, que é, né, então, uma região do cérebro que vai ter uma relação importante com as nossas relações sociais, e na nossa relação de apego também, né. E, não sei, Pamela, se tu quer, senão eu vou, quando eu vejo, eu vou indo, né. Eu acho que para além do relaxamento, né, Ana, também tem a função motivacional, assim, e de concentração também, né, que às vezes a gente que fala muito de regulação emocional dentro da aprendizagem, né, do quanto isso ajuda também quando os alunos estão precisando focar, né, claro que estamos de férias, então relaxar é melhor, mas às vezes a gente precisa também de um pouco mais animado, né, para fazer coisas que não sejam estudar, ou mas focar em outras coisas, enfim. Eu não quis trazer aqui, mas eu acho que é bem importante a gente ressaltar, mas a gente pode fazer depois uma live só sobre isso, o quanto a importância da música para melhorar o desempenho, né, e inclusive o bem-estar. Tem vários estudos que mostram a questão do bem-estar e do desempenho relacionado à música também. E tem também uma outra revisão que saiu em 2018, e que me chamou a atenção, que ela fez uma relação com o fato de poder usar a arte, não só a música aí, né, mais amplo, no sentido de se envolver em atividades artísticas, né,
que também resultaram numa melhora, numa regulação emocional, né, e aí uma das coisas que eles acharam que a importância dessa regulação emocional, ela estava relacionada com principalmente com a questão do fato da pessoa conseguir, né, distrair a própria atenção da situação que gerava o estresse, né. Então, isso acho que é uma das coisas que é bem importante. Teve mais coisas que a gente estudou, não sei se tu quer trazer, Pamela. Eu acho que nisso que tu está falando sobre a regulação emocional também, já que a gente está falando de literatura, né, do quanto os personagens nos ajudam também, né, nos ver em situações, né, ou se identificar com determinada situação ou com determinado jeito de ser. Eu acho que isso é outra característica desse livro, que em alguns momentos, apesar da gente gostar de determinados personagens, eles geram também uma irritação, assim, e aí torna eles mais reais, né, não são personagens perfeitos, então não, isso se aproxima, né, e permite que tu te identifique, né, em algum momento com eles, e eu acho que a literatura independente do livro, quando tem personagens assim, ela te ajuda, né, nessa regulação também, né, quantas vezes a gente não lê e pensa, esse personagem conseguiu descrever o que eu já senti, ou o que eu já experimentei, né, enfim, eu acho que o Caligares também tem uma fala dele, um trecho de um livro que ele fala sobre olhar para a vida, né, para as pessoas que ele escutava, ou que ele iria escutar, e pensar como narrativas que ele não viveu, mas que em alguma medida ele está entrando em contato, vai entrar em contato, e de que isso também é a vida, né? Porque aquilo que a gente não fez também faz parte da nossa história, né? Também conta. Esse livro é lindo, eu sei qual é o livro que tu está dizendo. Acho que é o que a maior parte das pessoas que vai para psico acaba lendo dele. Para vocês não ficarem curiosos, é Cartas a um Jovem Terapeuta, mas é de um métier muito específico, né? Mas que, de qualquer maneira, as narrativas, e acho que juntando com o que tu tá falando, narrar a própria história e se narrar, e ler narrativas, que isso que são os livros, também tem estudos, eu acabei indo estudar muito a arte inserida na regulação emocional por conta da nossa live de hoje, e por conta, né, do livro, e porque a própria René, que é a personagem, ela traz, né, a importância não dos livros em si, mas da arte na vida dela, que foi algo que trouxe vida para ela e sentido para ela, né, tem um trecho lindo sobre isso, né, então também foi uma das coisas que eu fui, enfim, acho que fez muito sentido para mim, e aí fui estudar sobre isso dentro, né, do que a gente vive em termos de ciência, e a ciência vai então nos ajudando a comprovar também coisas que a gente vive e acaba lendo, querendo ou não, no livro também, né, então, contar a própria história, se narrar e ler narrativas, né, facilitam a gente ir dando conta das coisas que acontecem com a gente. Acho aí, que vai aumentando o repertório, né, Ana, para que a gente possa imaginar saídas, ou pensar, ou quando não houver saídas, conseguir sentir, né, e sentir com a sensibilidade que precisa para aquele momento, né. Exatamente. E até né, um dos artigos que eu li, ele traz muito isso, né, que a força da própria representação criativa que a arte traz, né, vai dando
meios para poder expressar a emoção que muitas vezes é intensa e profunda, e até dentro do que eu falava antes, né, vai tornando possível dar nome para aquilo que antes não tinha nome, vai, né, dando sentido para antes aquilo que não tinha sentido, e até tem um artigo que fala né, de pessoas que tiveram lutos muito difíceis, né, de serem trabalhados e conseguiram fazer isso por meio da arte, e aí por meio, inclusive, de pinturas, enfim, né, que a partir de pinturas de outras pessoas conseguiram, né, trabalhar a sua dor e a sua tristeza da perda daquelas pessoas, assim, né, até como uma forma de aquilo indo, né, traduzindo aos poucos a sua dor e aquele desenho, desenho até um jeito, não é bonito de dizer, né, às vezes uma arte falando que é desenho, né, mas, né, né, aquele quadro, enfim, sendo, né, um meio, né, para poder transformar em algo com significado, assim, né. Quando Enfim. tu traz isso do luto, Ana, eu lembro de um outro, eu acho que era uma tese, que eu li o artigo que saiu dessa tese, que era sobre o papel da arte para dar conta de trauma, né? E aí trazia casos em vários países de grupos que usavam a literatura para elaboração de traumas, né? E faz muito sentido, né? Eles trazem dados e trazem informações do quanto isso mudou a vida de pessoas, né? E ajudou. E aí a Elis mandou agora um comentário aqui, que é a arte literária ajudando a vida, né? E daí, enquanto tu vinha falando, chegou ali, daí eu lembrei, assim, de quanto é um recurso mesmo, né? E eu acho que mais do que a gente está vivendo um momento em que a gente precisa buscar recursos, muitas vezes talvez a gente não tenha pensado, né? E se pensou, rever, né? Reler, reassistir, né? E a gente está quase chegando no nosso tempo, mas se encaminhando para o fim já, só para, pensando até no momento que a gente está vivendo a pandemia, agora em 2021 saiu um estudo associando a música como um fator também associado de regulação emocional, nesse momento de isolamento social do Covid, na Espanha, foram entrevistados, né, 1.377 pessoas entre março de 2020 a julho de 2020 também. E aí o que eles acharam? Que a música, né, o uso, né, da música, ele foi um dos fatores, né, de proteção para a regulação emocional, inclusive na questão do isolamento, né, da questão da sensação de solidão. Então, acho que isso é uma das coisas bem importantes, e também para proteção, para melhorar também os sentimentos relacionados, né, os aspectos emocionais relacionados aos sentimentos que são considerados mais negativos, assim como ansiedade, angústia e depressão, né. Então, os dados são bem mais consistentes do que eu estou trazendo aqui, mas então essa questão de poder colocar música no seu dia a dia, e aí o estudo mostra que isso são pessoas que usam a música, né, em praticamente 50% do seu dia, né, então é consistente o uso da música no dia, né, mas da importância de se colocar a música no seu dia a dia, ou colocar em alguma medida ela no dia, né, tá com ela presente no seu dia a dia.
Foi um estudo robusto, porque tinham bastante sujeitos entrevistados, né, e saiu numa revista também com fator de impacto importante. E aí também que aliviava, né, foi mais um fator associado que aliviava a sensação de solidão, né, porque também, e depois até me lembrei de um outro estudo, eu até não coloquei aqui, mas que eu li, em que, até em termos, né, neuroquímicos também, o quanto, dependendo do som que a gente escuta, a gente vai acessar, né, determinadas lembranças, né, em que é quase como se fizessem, eu estou trazendo para uma linguagem bem bem nada de ciência, né, mas é como se acessassem, lembranças que fizessem um carinho na gente, né. Não foi isso que o estudo disse, mas é como se ele, né, eu estou traduzindo para um jeito menos, né, científico, como, né, se fosse. Então, eh, acho que isso é importante, né, mas como para associar esse momento que a gente está vivendo também, né. Tu falou, né, da música, né, e estava falando sobre a solidão, e estava lembrando de um trecho que eu agora não lembro se é de uma música ou se é de um poema, que fala sobre livros, amigos e música, né, que dizem que são presentes, né, e que devem ser, que são como algo que ilumina, assim, né, e acho que é mais ou menos isso, né. É, acho que sim. Viajando também quando entro nesses assuntos, mas eu É. acho que isso é importante. Acho que sim. Ô, Pamela, querida, a gente poderia ficar horas aqui, né. Tem só eu acho que até para deixar um gostinho para vocês, tem uma frase bem pequena que a Paloma fala no livro, que ela diz assim: "Eu tenho dúvida se eu quero ser escritora ou médica", que eu acho que tem esse lugar, as 2 profissões, né, claro que com distinções, né, mas tem esse lugar do cuidado, né, as 2 profissões. E Então, Moacir Scler não deixa a gente mentir, né? não, não. É Não, uma tem figura muito vários, cara para a né, que são universidade também. médicos e escritores, exatamente, né. Então, eh eu acredito que ocupa esse lugar. E trazendo só como curiosidade, e já vou encerrar, que senão daqui um pouco a gente é expulso. Eh, tem uma questão do estrangeiro dentro do livro, né, de não pertencer, né, que as 2 trazem, não estrangeiro de estrangeiro especificamente, mas de não pertencer. E aí, estudando um pouquinho sobre a própria escritora, eu descobri que ela veio muito cedo, né, para a França, mas ela não é natural, né, francesa. Então, e aí, por isso que quando eu usei a palavra concierge, tem várias palavras no livro, às vezes, que ela usa, e eu até fiquei pensando: "Por que usaram essa palavra e não outra?", né, dentro na nossa tradução no português. E aí me parece que tem esse lugar que ela tenta colocar o leitor também, de estar no estrangeiro, né, de que às vezes tu escuta, tu entende a palavra, mas ela te soa estranha, né. Então, enfim, E só para fechar, ela é marroquina, né? Ela nasce no Marrocos. isso. E hoje ela vive numa condição de estrangeira novamente, porque ela foi morar no Japão, né? Foi morar em Então, Exatamente. Então, enfim, acho que o livro tem muitas coisas, essa é um pouquinho do que a gente, não, acho que entendeu do livro, mas cada um vai dar o seu olhar para ele, né. e tem muitas coisas, né, para recortar, cada um vai recortar aquilo. E até a Pamela, a gente brincou que até quando eu falei para ela, eu disse: "Ai, Pamela, só te agradeço por ter, colocado esse livro, né, na minha vida, o meu tá todo rabiscado, assim". Né, porque enfim, eu sou uma pessoa que gosta de ler rabiscando, e aí a Pamela me mostrou o dela que também tá todo marcadinho Marcadinho. também, né. Enfim, né, então só tenho a agradecer a Pamela por ter me apresentado esse livro que foi um presente.
espero que vocês possam curtir, e enfim, a gente agora vai lançar, né, agora alguns cards com sugestões de filmes, de séries e de livros, né, vai aparecer aos pouquinhos para vocês na nossa página do Insta, né, sigam dentro do possível, aproveitando as férias de vocês para relaxar, né, e escutar música, né, e fazer coisas que tragam prazer e ativem a dopamina no cérebro de vocês. E é isso, não sei se tu quer falar mais alguma coisa, Pamela. Não, só te agradecer, Ana, pela conversa. Sempre bom. Eu que agradeço, Pamela, foi ótimo. Então, agradeço a todo mundo, reforçando que o NAP segue à disposição de vocês para o que vocês precisarem, né? A universidade está em férias, mas o NAP segue a todo vapor. Agora, em maio, a gente tem, então, fiquem ligados também no Insta do NAP, que a gente está lançando 2 oficinas em alguns horários, né, uma sobre felicidade, outra sobre comunicação. Então, né, estamos à disposição de vocês, quem precisar, a gente está à disposição, tá bem? nap@ufix.edu.br, e qualquer coisa também é só nos mandar um direct para o Insta. Então, uma boa noite para todo mundo, obrigada por quem esteve aqui conosco hoje, e estamos também com sugestões para quem quiser também outras, né, lives, temas, enfim, estamos abertos. Um beijo para todo mundo, então, pessoal. Até mais. Vou deixar aqui, a gente encerra, então, agora nesse clima de musical, vou deixar aqui, enquanto a gente vai terminando, eu vou colocar uma música, então, para a gente ficar escutando aqui, enquanto encerramos. Tá bem. Então tá, boa noite para todo mundo, pessoal.